muchas gracias a todos, que tengan todos una buena tarde y hoy vamos a estudiar un poco sobre fe firme. Eu vou utilizar este livro de maestro Masaharu Taniguchi, que é Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Creio que você já leu este livro, e este livro é simplesmente fantástico. E maestro escreve também neste livro sobre fé, e vamos hoje, durante 50 minutos, estudar sobre a fé. E também, no programa de hoje, vocês vão escutar, nós outros vamos escutar duas pessoas, Gabriela de Peru, Cíntia de Argentina, que vão fazer seus relatos de experiência. Simplesmente, por favor, invite seus amigos para escutar o relato de Gabriela e de Cíntia, porque é fantástico a maneira que elas cambiaram sua vida com a enseñança de Seicho Noye. Então, vamos ter dois relatos hoje. Antes de começar, é que Gabriela de Peru está em Brasil hoje também, né? E Cíntia de Argentina está vivendo em Brasil. Por isso que invitamos para elas falarem para vocês, para mim, para nós outros. Bem, então vamos. Fé firme. Fé firme. E quando se habla em fé firme, há pessoas que falam mais ou menos assim, que delante de um pequeno problema, habla. Estou certo que este problema vai ser resuelto. Eu tenho fé que este problema será tranquilamente resuelto. Mas esta mesma pessoa, delante de um problema grande, uma enfermidade, por exemplo, queda em dúvida. Será que eu vou me curar? Será que a enfermidade de minha mamá se curará orando para ela? Será que fazendo isto, minha mamá vai se curar, por exemplo? Vamos a pensar, será que a fé firme depende do tamanho da fé? De problema, por exemplo? Se a enfermidade é simples, então a fé cura a enfermidade. Se a enfermidade é difícil, então a fé não curará. Mas não é bem assim que ensina o professor Masaharu Taniguchi. E para então estudar sobre isto, vamos utilizar o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que falamos agora há pouco. Eu penso que você possui este livro em sua casa. Caso não tenha, por favor, procure em Seicho Noye de seu país, de sua cidade, da associação local que você participa. Mesmo durante a pandemia, é possível chamar por telefone, por WhatsApp, uma pessoa. Eu gostaria de ter este livro, mas há pessoas que cometem um erro. Compra o livro e lê uma única vez. E minha sugerência é que você leia muitas vezes o livro El Comande Sua Vida com o Poder da Mente. E quanto é muitas vezes? 10, 20, 30, 40, 50? Talvez sim, ou até mais. E maestro, então, escreve neste livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Fé firme se trata de uma convicção firme. Então, fé firme se trata de uma convicção firme. E convicção não é somente uma pequena esperança, uma vontade, um simples desejo. Há pessoas que falam, eu tenho fé, mas a fé que ela fala aqui, você, é uma esperança. Eu tenho esperança que mamãe vai se curar, por exemplo, papai vai se curar, papai vai prosperar, mamãe vai ser feliz. Ou na vontade, eu tenho uma vontade grande que minha mamãe seja muito feliz, por exemplo. Ou que eu seja feliz. Mas, quando a pessoa que pensa assim, conhece a enseñança de Seicho Noye, cambia este modo de pensar. Por exemplo, eu também tinha este tipo de pensamento. Eu era muito tímido, Deus meu,
muito tímido. Tinha vergonha de todas as pessoas que chegavam em minha casa. Eu vivia em campo. Não tinha muitas visitas em minha casa. Mas quando chegava uma visita em minha casa, eu tinha tanta vergonha que saía correndo de minha casa para não falar com as pessoas. E eu pensava sempre, Deus meu, como que eu vou viver assim? Tenho vergonha de todos, de tudo. Não puedo continuar assim. Mas, todos os anos, eu pensava assim e vivia assim. Hasta que mamá me invitou para conhecer a enseñanza de Seiichi Noye. E quando conheci a enseñanza de Seiichi Noye, porque mamá me invitou para conhecer a enseñanza de Seiichi Noye, então eu escutei o professor falando. Todas as pessoas, todas, são hijas de Deus, possuem capacidade infinita e não necessita viver com complexo de inferioridade. E eu estava escutando e eu pensei, não me conhece. Eu tenho complexo de inferioridade. Eu sou muito tímido. Não há como cambiar isto. Eu cresci assim. Mas escutando as palavras de maestro Masaharu Taniguchi, através do professor de Seiichi Noye, leyendo o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, eu fui compreendendo que é possível cambiar. É possível sacar todas as coisas malas. Porque em verdade, as coisas malas não fazem parte de nós outros. Se está manifestando é porque eu creio nessas coisas. E crer em coisas falsas não é a fé verdadeira, a fé firme. É uma fé falsa. E eu vivi muitos anos com uma fé falsa. Eu tinha a fé, por exemplo, que a morte era verdadeira. Que a enfermidade também era verdadeira. Que a pobreza também era verdadeira. Mas Seiichi Noye me ensinou que esta fé que eu tinha era totalmente equivocada. A fé verdadeira que é que só existe Deus e solamente Deus. Todo é Deus, todo é Deus. E é por isso que maestro Masaharu Taniguchi escreve em livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Tener fé não é crer em algo tendo como base conhecimento adquirido por meio de teorias e experiência e comprovados em exames, sino crer em algo desconhecido com a mesma segurança que se tem com relação às coisas comprovadas cientificamente. Então, ter fé não é crer em algo tendo como base, como conhecimento, experiência e algo assim. Eu falei agora há pouco, eu tinha muitos complexos. Porque meu complexo se foi, minha timidez também se foi, a enfermidade também se foi. Então eu tenho fé porque eu curei minha enfermidade. Então, meu complexo de inferioridade, minha timidez, por exemplo. Imagina que quando eu pensei que um dia eu ia falar para vocês, Deus meu, nunca. Mas compreendi que a fé verdadeira não é curar a enfermidade, não é sacar os complexos de você, mas é crer que Deus não criou uma única pessoa com complexo de inferioridade. Deus não criou uma única pessoa que vive em Peru, Paraguai, Argentina, República Dominicana, Espanha, Chile, Venezuela, Panamá, por exemplo, enferma. Não. Então, a fé verdadeira não é curar a enfermidade, mas é crer que a enfermidade não existe.
E se a enfermidade não existe porque Deus não a criou, então não há pessoas enfermas, só há pessoas sanas. Então, você que me escute agora, que está em sua casa provavelmente, então, não pense que está com enfermidade, porque a enfermidade não existe. Não leia os livros na intenção de curar a enfermidade, porque isso não é uma fé correta. Querer ler a sutra de Seicho Noye para curar a enfermidade é crer em la existência da enfermidade. E não é isso que a enseñança de Seicho Noye ensina para nós outros. Seicho Noye ensina que a enfermidade não existe. Então, não há por que curar a enfermidade. E quando creemos com esta fé, que eu sou hijo de Deus, sou vida de Deus, sou perfeito, então tudo melhora, tudo cambia para o paraíso. Vamos ler um pouquinho mais. Em la página 195, o maestro escreve: la fé verdadeira não se limita a la convicção de que a verdade se manifesta por meio del bien. Também consiste em la seguridade de que todo lo... Por favor, leia esta parte. Todo lo bueno está destinado a nosotros. Todo lo bueno está destinado a usted. E será nuestro tanto em el presente como também em el futuro. Então, para você, solamente está destinado as coisas buenas, porque só há coisas buenas. Não é verdade que há coisas malas para você? Está equivocado. Talvez há pessoas que estão, neste momento, passando por dificuldade. Aí na tienda não se vende tanto, por exemplo, estou com dificuldade, por exemplo. Há outra família, talvez, que estão peleando um pouquinho também. Então, a dificuldade por causa da desarmonia. Há outra pessoa, talvez, que está também com dificuldade financeira também. Mas quando se possui uma fé verdadeira, todo cambia, todo cambia, todo cambia. E talvez para você que está escutando agora, será que cambia mesmo? Será que é verdade o que Seicho Noye ensina a nós outros? É verdade. Como eu falei, que vamos escutar 2 relatos aí. E me gostaria de invitar agora uma pessoa maravilhosa, professora de Seicho Noye, que é Gabriela. Está em la tela. O Álvaro, põe a Gabriela aí, por favor, que está no vídeo. Gabriela Rodrigues Dávila. Creio que quem é do Peru conhece. Os brasileiros também la conhecem, porque viveu com o professor Miguel em Brasil muitos anos. E professora Gabriela superou uma dificuldade, uma carência, uma limitação muito grande, através do amor, da fé e da convicção verdadeira. Então vamos escutar a professora Gabriela Rodrigues Dávila, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Enio, por esta oportunidad que usted me está dando y también por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta experiencia que pasé. Fue una de las experiencias, fue mi primera gran experiencia en Seicho Noye y fue tan importante para mí, fue tan grandiosa, que determinó que yo me quedase en Seicho Noye y que nunca saliese de Seicho Noye, a pesar de todo lo que pueda suceder. Que, bueno, vamos a entrar al tema de una vez. Cuando recién empezaba en Seicho Noye, no conocía mucho sobre esto, sucedió así. Mi papá tenía un negocio de libros, vendían colecciones grandes, o sea, por decirles, ahora la colección más barata no bajaba de $50, $100. Entonces, lógicamente que para tener buenas ventas era necesario ser buen vendedor y también concurrir a eventos importantes para poder captar clientes.
En Perú se realizaba en aquella época una feria de 18 días, y esta feria era tan grande y tan importante económicamente porque se movían mucho los negocios, que para conocer la feria totalmente a uno le tomaba 2 días. 2 días, era enorme esa feria, muy conocida, la Feria del Hogar. Y incluso en esta feria también se realizaban eventos importantes, eran convidados artistas, tales como ustedes conocen, a Celia Cruz iba ahí a esa feria a dar shows, Héctor Lavoe y Miami Sound Machine también, para que vean ustedes la magnitud de este evento. Entonces mi papá siempre participaba en esta feria para poder vender, y en esta feria era que nosotros captábamos los clientes necesarios para poder tener movimiento económico durante todo el año. O sea, esta feria era económicamente importante para nosotros, para la cuestión económica. ¿Qué sucedió? Justamente, me parece que fue en el año 86, que la situación en Perú estaba desmejorando. Y mi papá llegó a la casa con la gran noticia de que había alquilado 2 stands juntos y en esquina todavía. Cuando en casa recibimos esta noticia, particularmente mi familia no estuvo de acuerdo. E incluso yo recuerdo que mi mamá dijo, tu padre ha hecho una locura. Miren, yo en esa época, yo estudiaba en San Marcos. San Marcos era una universidad estatal, donde, para que ustedes tengan idea de cómo era mi creencia, mi fe de ese momento, nosotros no llevábamos filosofía, sino llevábamos materialismo dialéctico y materialismo histórico. O sea, yo sabía el materialismo muy bien. Y por los estudios que yo había realizado, yo creía que el ser humano era un ser material, yo creía que las condiciones económicas determinan tu vida, y otra de mis creencias, de mis convicciones, era que la religión era usada para mantener al pueblo adormecido, o sea, era un instrumento de poder. Yo creía así, y muchos de mis compañeros también. Entonces, de pronto mi madre conoció Seicho Noye y siempre dejaba revistas. Y una vez de casualidad yo leí una revista de estas, y ¿saben qué? Abrí en la página donde decían así, una cosa para mí pero me sacó de mi esquema. Decía así, el hombre es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el hombre es heredero de toda la riqueza de Dios. El hombre debe vivir bien, debe vivir con comodidades. Era la primera vez que yo escuchaba que el hombre como hijo de Dios tenía derecho a tener una vida abundante. Miren, entonces a mí esto me rompió el esquema, pero no determinó que yo cambiara mi manera de pensar todavía. Hasta que se presentó esta situación de la Feria del Hogar. Yo me vi muy preocupada, entonces decidí ir a Seicho Noye a procurar una orientación. Quien me dio la orientación en esa época bueno, después fue mi esposo, ¿no? Era Miguel. Y yo justamente a él le conté esta situación, le dije, mire, mi papá ha alquilado un stand doble y todo el mundo estamos muy preocupados porque con la situación económica del Perú parece que nos va a ir mal. Y él me dijo una cosa, ¿no? Una de las enseñanzas más valiosas de Seicho Noye. Él me dijo así, que mi padre era el centro de mi hogar. Y me dijo así, en este universo, me dijo así, todo tiene un centro, todo. El sistema planetario, el sistema solar tiene un centro, y el centro es el Sol. Y todos los planetas giran alrededor del Sol y giran de manera ordenada. No es que uno va a la derecha, otro va a la izquierda, y si quiero me atraso y si quiero me adelanto. No, todos van en forma ordenada. A nivel micro, en el átomo, también existe un centro. En el átomo está el centro, está el neutrón y el positrón, y alrededor van girando los electrones. Y no hacen lo que les da la gana, todos van de forma ordenada. Y en este mundo todo tiene un centro, en tu hogar también el centro es tu padre. Entonces hay que respetar, hay que reverenciar al padre, y lo que el padre dice se hace, porque él es el centro. Si no hay esa convergencia, no va a haber armonía, y si no hay armonía no va a haber progreso. Miren, de una forma tan simple me pasó esa enseñanza tan grandiosa que yo nunca antes había escuchado en mi vida, jamás, jamás. Entonces, yo le pregunté otra cosa más, profesor, ¿sabe qué? Mi padre tiene este negocio hace muchos años. Mi padre es un gran vendedor, porque para vender libros tú tienes que ser buen vendedor.
y mi hermano también. Ellos vendían bastante. Y yo toda la vida había querido ser vendedora como ellos. Y había intentado muchas veces vender, pero yo nunca conseguía vender nada. O sea, yo me trababa, o sea, todo lo hacía al revés. Miren cómo era, tenía muchos complejos. Entonces yo le dije, a mí también me gustaría vender. Y él me dijo una cosa interesante, miren, una cosa interesante que el profesor Enio ha dicho. Tú eres hija de Dios, tú eres hija de Dios y tienes todos los atributos de Dios. Y como hija de Dios, tú puedes vender bastante. Tú ya en el mundo de Dios, en el paraíso, lo que llamamos en cristianismo en el paraíso, tú ya vendes bastante. Y otro detalle importante que también me pasó, que cuando uno realiza una actividad, uno no debe hacerlo por el ánimo de ganancia, sino que uno debe colocar en esa actividad el deseo de ser útil a los demás. O sea, que yo cuando vendí una colección no debería pensar en cuánto yo iba a ganar, sino yo debería pensar en que a través de esa lectura, de esos libros, las personas iban a adquirir más conocimientos, iban a ser mejores personas. Miren qué interesante. O sea, Seicho no Ye fue un cambio de fe total para mí, ¿no? Porque antes yo pensaba otras cosas, pensaba que el hombre era ser material, aquí estaba aprendiendo que el hombre era hijo de Dios. Antes yo pensaba que la economía, el dinero era lo que mandaba tu vida, lo que determinaba tu vida, y ahí estaba empezando a darme cuenta de que realmente mi condición de hija de Dios, reconocer esta verdad, era lo que iba a hacer mi vida mejor. Miren cómo estaba cambiando mi fe. Y él me dijo una cosa importante, es importante que tú leas los libros, leas tu sutra, porque en esta sutra se está diciendo que tú eres hija de Dios, para que tú aprendas que eres hija de Dios. Y me dijo otra cosa muy importante, haz todos los días, día y noche, así que te despiertes y antes de irte a dormir vas a hacer la oración meditativa Shinsokan. Y en la oración meditativa Shinsokan, tú vas a reconocer que tú eres hija de Dios y te vas a ver, mira, tú vas a reconocer que eres hija de Dios, o sea, lo que yo ya soy. Y vas a verte que estás vendiendo bastante. Entonces, yo me fui con todas esas ideas, me fui a casa y comuniqué a mi casa justamente esto sobre la convergencia al centro. Y bueno, en mi caso yo no sé si me hicieron mucho caso o no. Lo cierto es que yo sí coloqué en práctica, yo comencé a decir mi papá es el centro. Y ¿saben qué? Comencé a hacer Shinsokan. Interesante fue esto. Yo hacía mi Shinsokan, mi oración meditativa, donde yo me concentraba y me veía como hija de Dios, un ser lleno de luz, y vendiendo bastante. Vendía. ¿Saben qué interesante fue lo que pasó? Fueron pasando los días y a la semana siguiente más o menos apareció una vecina mía que era vendedora de Salvat, una gran empresa distribuidora de libros que me ofrecía que trabajase con ella y que ellos me iban a capacitar para ventas. Entonces yo asistía a las clases de ventas y aprendí a vender con técnica. ¿Saben qué? Bueno, pasaron más o menos unos 3 semanas y llegó la feria. Llegó la feria. Yo, chiquilla, yo era la más chiquilla de ese grupo. Yo no vendí nada primer día ni segundo día. Tercer día comencé a vender 2 colecciones. Comencé a vender 2. Pasaron los días, comencé a vender más. ¿Y saben qué? Llegué a vender hasta en simultáneo colecciones. O sea, simultáneo. O sea, no una, sino me vendía. La gente me esperaba para comprarme a mí. 1, 2, 3 en simultáneo. Era tanta la sorpresa y mi papá se quedaban mirándome. Mi hermano se quedaba mirándome y los demás vendedores también me miraban porque yo era la más chiquilla del grupo y la que más vendía. Entonces, para mí esto fue una experiencia grandiosa donde simplemente me di cuenta de que aplicando la verdad de que yo soy hija de Dios, heredera de los atributos de Dios, practicando la meditación Shinsokan, es decir, reconociendo mi calidad de hija de Dios, una verdadera fe, entonces tuve esta gran oportunidad de mejorar mi vida. Y no solamente eso, sino que más adelante comenzaron a suceder muchas cosas buenas en mi vida, que más adelante compartiré con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Enio. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es posible? Sí. Escuchamos ahora a profesora Gabriela Rodríguez Dávila, de Perú.
É possível, é possível. Mas por que é possível? Porque conheceu a enseñança de Seiichi Noye? Porque praticou a meditação Shinsokan? Sim, sim. Mas praticou a meditação, leu livros de Seiichi Noye, escutou pessoas falar sobre a enseñança, cambiou sua vida, seu modo de viver, porque dentro de ella já tinha todo esto, porque recebeu de Deus. Então, se você possui problema grande, creia que não existe este problema, nem grande nem pequeno. Aliás, não existe problema. Não existe enfermidade, hablamos agora há pouco também. Não existe pobreza, assim ensina Seiichi Noye. Se você crer nisto, que solamente existe Deus e que você é vida de Deus, e que se em seu corpo está manifestando uma enfermidade, é porque você crê em la enfermidade, em la existência de la enfermidade. E como crê em la enfermidade, é possível manifestar la enfermidade. Mas a partir de agora, por favor, pensa que você é vida perfeita, é espírito. Então, você não possui enfermidade, não possui nada que não seja donado por Deus para você. Vamos ler pouquinho mais da enseñança de Seiichi Noye. La fe es también la convicción de que Dios está con nosotros y nos protege siempre. La fe es también la convicción de que Dios está con ustedes y protege siempre a cada de ustedes. Então, tenha esto como convicção. Deus está comigo. Eu estou com Deus. Deus vive em mim e eu vivo em Deus. E a vida de Deus que vive em você é perfeita. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. E se a vida de Deus é perfeita, como eu posso falar que estou enfermo? Como eu posso falar que a mesma vida que está em mim, perfeita como vida de Deus, está também em todas as pessoas? Então, como eu posso pensar que minha pareja é uma pessoa mala? Meu vecino é uma pessoa mala? Meu suegro é uma pessoa mala? Não existe pessoa mala. Então, crer nisto que não existe pessoa mala, mas só existe hijas de Deus perfeita. Quando ter esta convicção, esta fé, então a vida de vocês vai melhorar 1.000.000%. Então, por favor, seja feliz, creyendo solamente em Deus, em la criação de Deus também. Graças à la fé, surgiram grandes inventos. Graças à la fé, foi possível a construção do canal de Panamá. Alô? Muchas gracias, Panamá. Né? E graças à la fé se descobriram muitos corpos celestes. Então, todos que fizeram grandes obras também neste mundo, tinham fé. Quando apareceu, por exemplo, algumas coisas neste mundo, como novo, então não existia nesse mundo isso. Mas a pessoa, mesmo não mirar nada, por exemplo, o primeiro computador, por exemplo, o primeiro micrófono, não tinha micrófono. Foi o primeiro. Mas a fé da pessoa que criou o micrófono, o computador, sabia da existência, da ideia de computador, da ideia de micrófono. Então,
todo lo que usted necesita ya está listo en el mundo de Dios. El mundo de Dios está cerquita, cerquita, cerquita de usted. Está com você agora, ao alcance de suas manos. Então, é fácil? Sim, é fácil. Mas será que, para mim, também é possível cambiar minha vida? Para mim, será que eu consigo ser feliz? Eu consigo harmonizar? Eu consigo prosperar? Há 80 anos que eu estou tentando melhorar minha vida, minha família. Há 20 anos que eu estou peleando com minha pareja, não consigo viver em harmonia, Deus meu. Eu conosco minha pareja há 30 anos, não vai cambiar nunca, vai morrer assim. Será verdade? Será que esta fé ou esta crença de que vai morrer assim a pessoa, que vai ter que viver assim mais 20 anos juntos, é uma crença verdadeira? É uma fé firme? Creio que não. Eu penso que você está mirando a manifestação de sua própria mente em uma pessoa e juzga a pessoa como uma pessoa mala. Mas Seichonoye ensina, não é assim. Não é assim. Porque todas as pessoas que estão ao redor de ustedes, todas as pessoas que vivem em seu país, que vivem neste mundo ou em outro mundo, são perfeitas. E você é a mais perfeita criação de Deus. E se é perfeita criação de Deus, não há a possibilidade nenhuma de ter qualquer enfermidade, qualquer maldade ou coisas assim. Basta fazer o que tienes que fazer. Primeiro é crer que sou hijo de Deus perfeito. É esta crença que Seichonoye ensina. Eu sou hijo de Deus, eu sou perfeito. Creer que todas as pessoas também são hijas de Deus. Mas necessitamos também fazer o que temos que fazer. Se está com hambre, cena, por que não? Se está com sede, água, por que não? Escutamos agora há pouco a professora Gabriela Rodrigues Dávila. E eu falei que tínhamos 2 relatos hoje, 2. Agora eu vou invitar uma outra pessoa, gran líder de Seichonoye de Argentina, agora gran líder de Seichonoye em Brasil, que vai falar para nós outros também, que é possível cambiar a vida. Estou falando de Cíntia Lorena Pérez de la Rosa, que é de Argentina, é de Tucumán, tierra de las empanadas. Muitas graças. E vamos escutar então a professora divulgadora Cíntia, por favor. Muchas gracias a todos. Principalmente me gustaría agradecer a Dios por estar aquí, a mis antepasados, a mis padres también. Y tengo mucha gratitud a Seichonoye porque transformó mi vida en todos los sentidos. Actualmente yo tengo 31 años y conocí Seichonoye cuando tenía unos 23, 24 años. Y en ese momento cuando conocí estaba con mucha desarmonía, con mis padres principalmente, y con mis compañeros de trabajo, y en fin. Y siento que Seichonoye llegó en un momento en mi vida que más necesitaba y en el que menos fe tenía que lo que el profesor Eni está hablando ahora. Y cuando conocí en la reunión de jóvenes de mi ciudad de Tucumán, que me invitaron, comencé a participar y fue una cosa que al principio no entendía mucho,
pero algunas cosas comenzaron a hacer sentido. Hablaban de Dios, hablaban de agradecer a los antepasados, hablaban principalmente para los jóvenes de agradecer a los padres. Y después de algunos meses de ir a las reuniones, yo tomé la decisión de ir a mi primer seminario aquí en Brasil, que es realizado una vez por año para todos los países de América Latina. Y vine con muchas expectativas de qué será que va a pasar, qué será que va a suceder. Y cuando llegué a la academia, era todo muy lindo. Hasta ese momento era muy seria, tenía la cara siempre muy cerrada. Y ahí empezaron los descubrimientos de qué iba a pasar. Todas las personas estaban súper felices, más las que estaban trabajando, las que se estaban dedicando. Y ahí, cada charla que había, cada charla, profesor que orientaba, para mí era un renacimiento. Cada palabra era un despertar. Y hablaban mucho de gratitud a los padres. Y todos los relatos de experiencias también que había de los chicos, de los jóvenes, yo me espejaba mucho en eso y pensaba, si todos ellos consiguieron, ¿por qué yo no? Si el profesor me está diciendo que yo soy hija de Dios y que yo puedo tener todo eso y que yo tengo todo eso, solo que en ese momento yo no lo veía. Para mí físicamente, a mis ojos, no era visible. Entonces, ahí yo tomé la decisión cuando estaba volviendo. Fue un seminario maravilloso. Hicimos muchas prácticas. Y una de las prácticas que hicimos fue que teníamos que arar una tierra. Pero mientras estábamos haciendo ese trabajo, teníamos que decir en voz alta, papá, muchas gracias. Mamá, muchas gracias. Y era una cosa que yo nunca había hecho en mi vida. Agradecer a mi mamá, agradecer a mi papá. Y yo tengo muchos recuerdos. Y en esos recuerdos que yo tengo de mi infancia, a mi mamá le costaba mucho expresar su cariño. Yo nunca supe por qué. Hasta que cuando era más grande, ahí mi mamá una vez me sentó y me dijo que ella había pasado por una situación muy difícil cuando ella era más chica. Entonces fue en ese momento que yo comprendí por qué mi mamá era así. Y para mí tenía mucha dificultad de agradecer a mi mamá. Yo no tenía recuerdo de que mi mamá me decía que me amaba, que me quería, y lógicamente yo tampoco lo hacía. Entonces, durante ese seminario que teníamos que hacer esa práctica y agradecer a mamá, agradecer a papá, era una cosa que me costaba mucho salir. Pero comencé a hacerlo. Fue difícil, pero comencé a hacerlo. Después de esa práctica tuvimos que ir al salón y ahí el profesor nos hizo cerrar nuestros ojos y que comencemos a imaginar que nosotros éramos bebés. Y que estábamos en los brazos de mamá, en los brazos de papá, que ellos nos amaban mucho. Y fue en ese momento que yo comencé a llorar mucho, pero mucho, 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 y desesperadamente. Yo me imaginaba en ese momento que yo llegaba a mi casa, llegaba corriendo, le abrazaba a mi mamá, le abrazaba a mi papá y le decía que lo amaba a los dos. El seminario terminó. Ahí estaba volviendo en la caravana con todas las personas que habíamos ido de Tucumán, de Argentina. Y cuando estaba llegando a la terminal, en ese retorno hay un divulgador. Todos hablaron algunas palabras y un divulgador dijo unas palabras que para mí quedaron muy grabadas. Él dijo, no dejen que nadie apague esa luz que ustedes están llevando. Entonces, fue en ese momento que yo decidí comenzar a hacer las prácticas de Seicho no Ie, que era una cosa que yo todavía no conocía y no las hacía. Entonces, fue en ese momento que yo comencé a hacer las prácticas, la meditación Shinsokan, la lectura de las sutras sagradas, y mentalmente todo el tiempo agradecía a mamá y agradecía a papá. Solamente eso. Muchas gracias mamá, muchas gracias papá, mentalmente.
Entonces, cuando llegué en la caravana, mi mamá y mi papá me estaban esperando, solo que yo no tuve coraje. Pero no desistí, continuaba practicando y visualizando todas las veces que hacía la meditación Shinsokan, que en algún momento eso se iba a concretizar. Entonces continuaba haciendo las prácticas hasta que un día estaba sentada con mi mamá en la cocina de su casa y en ese momento yo le dije a mi mamá estaba muy mal, estaba como un poco depresiva porque ella participaba en un grupo, que ese grupo no la estaba incluyendo. Entonces yo veía que mamá estaba muy triste. Entonces yo en ese momento dije, esta es mi oportunidad. Y ya después de practicar 1 año, 2 años, fue en el momento que yo le dije, mamá, yo te amo. Solamente que en ese momento mi mamá estaba mucho más importada por las otras cosas que estaban pasando. Yo repetí nuevamente, le dije, mamá, no importa eso. Yo soy tu hija y yo te amo. En ese momento mi mamá estaba más importada, pero fue una cosa que yo ya lo había sacado dentro de mí. Y eso que yo siempre visualizaba se estaba concretizando. No importaba si mi mamá lo estaba viendo o no, pero yo sabía que en algún momento ella lo iba a sentir. Entonces, de ahí en ese momento yo me fui a bañar, que era la reunión de los jóvenes, y hay algo que también me dijeron, que era que yo siempre vaya a la reunión, sin importar si yo estaba bien o no. Entonces, en ese momento me bañé, fui a la reunión, estaba muy triste, y después los días fueron pasando. Tuve otra oportunidad que fue para el Día de la Madre, de expresar los sentimientos para mi mamá, de decirle, mamá, yo te amo nuevamente, que era una cosa que era muy difícil, y se lo dije, y ahí mi mamá también me dijo, yo también te amo, hija, y fue ahí que nuestra relación cambió en 100%. Hoy yo puedo decir de todas esas experiencias que mi mamá es la mejor mamá del mundo y que la amo muchísimo, 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 que soy muy orgullosa de ser su hija, de haber nacido en este mundo como su hija. Ella es una mamá súper dedicada y en ese momento fue que todo eso se comenzó a manifestar, todas esas cosas que yo veía y visualizaba en la meditación Shinsokan comenzaron a suceder. Entonces, esa fe que en mí no existía comenzó a existir en todos los sentidos. Y con mi mamá la relación ahí es totalmente diferente. Hicimos un viaje, nos fuimos de vacaciones en enero, las 2 solas, la pasamos súper bien y nuestra relación cambió rotundamente. Mi mamá hoy, después de todo ese tiempo, todo el tiempo me dice que me ama, que me quiere mucho, que me cuide. Y bueno, yo también, lógicamente. Así que agradezco mucho a Seicho Noye siempre. Continúo haciendo las prácticas. Hoy hago otra práctica también en gratitud a los antepasados, que trajeron muchos beneficios. Entonces, muchas gracias, Seicho Noye. A Dios, por supuesto, a mis antepasados, a mamá y a papá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enio. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gabriela, del Perú, cambió la vida para mejor. Cintia, de Argentina, cambió su vida para mejor. Yo, de Brasil, cambié mi vida para mejor. Y hay millones de personas que conocieron la enseñanza de Seicho Noye, que cambiaron su vida para mejor. Mas não basta solamente conhecer.
necesita tener la fe correcta. ¿Quién yo soy verdaderamente? ¿Quién son las personas que viven conmigo? ¿Dónde está Dios? Y cuando compreendemos que yo soy igualito a Dios, porque fue criado la imagen y semejanza de Dios. Todas las personas también son igualitas a Dios. Entonces, mamá de Cíntia, papá de Cíntia, son igualitos a Cíntia. Cíntia son igualitos a ellos como hijos de Dios. La capacidad de Gabriela para a venda sempre existiu em seu interior. A capacidade de superar os obstáculos sempre estuvo presente em la vida de Gabriela também. E você também possui as mesmas qualidades de Gabriela, o amor de Cíntia e as qualidades que Deus donou para você. Em el livro Comande Sua Vida, maestro ensina que a fé é dom espiritual. A fé é dom espiritual que se nos ha proporcionado para que lo apliquemos em la prática, em la realidade atual. Se utilizar a fé como dom espiritual em la vida prática, a fé verdadeira, então sua vida e também o meio onde você vive vai a cambiar para melhor. Mas, se utilizar não a fé, mas uma superstição, uma crença equivocada sobre coisas que não são verdadeiras, então esta fé equivocada, essa superstição vai ajudar você, talvez, a ter problemas em sua vida. E se é assim, então, por que então não ler o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente? 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas vezes. Para adquirir essa convicção. Sim, a enfermidade não existe. Sim, os problemas tampouco existem. Sim, eu sou filho de Deus. Eu comando minha vida com o poder da fé verdadeira. Eu comando minha vida com o poder da mente. E quando você definir que assim será sua vida, assim será, porque esta também é a voluntade de Deus. Também no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, leemos: se a pessoa é comerciante, sua fé constitui patrimônio que lhe propicia êxito em los negócios. Estamos em uma época de pandemia, por exemplo. Há pessoas que falam, está muito difícil, muito difícil, muito difícil. Há outra pessoa que fala, na época de pandemia, estou prosperando muito, 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 muito. Há pessoa que fala, eu tenho que viver em minha casa todos os dias, todas as noites, Deus meu, não aguento mais. E há pessoas falando, graças à pandemia, eu tenho a oportunidade de quedar mais em minha casa com minha querida família. Graças a Deus. Todo é bendição. Todo é bendição. Então, se crer que tudo que sucede em nossa vida é para melhor, ter pensamento construtivo, positivo, tudo vai a melhorar. Se crer que tudo
é para piorar, então sua vida também vai ter problemas. Mas escreve também, a fé é a força que nos possibilita prever ou pressentir a concretização de algo. Isto é fantástico, fantástico. A fé é a força que nos possibilita prever ou pressentir a concretização de algo. A fé. Creer em Deus. Creer em Deus. Há pessoas que creem mais em WhatsApp do que em Deus. Não sei por quê. Manda uma mensagem para alguém, para um amigo, por exemplo. Está seguro que a mensagem vai chegar em seu amigo. Não há dúvida. Nem ama por telefone. Recebeu a mensagem porque está seguro que vai chegar. Que bueno. Mas, às vezes, ora para Deus, solicitando algumas coisas, entre comillas, e pensa, será que Deus vai atender meu pedido? Será que Deus escutou minhas orações? É algo mais ou menos assim. Então, se a fé é a força que nos possibilita prever e pressentir a concretização de algo, então não é que não está concretizando seus ideais, seus sonhos. O que necessita é uma força para seus sonhos se realizar. E esta fé ensina o livro Comande sua vida com o poder da mente. Se chama fé. Fé firme. Então creia, eu quero isto perfeito. Se é para beneficiar as pessoas, se não prejudica as pessoas, não prejudica o meio ambiente, nada, então tenha a fé firme. Sim, Deus, graça já está realizado. E com esta determinação, com esta convicção, todo se realiza. E assim, então, encerramos mi parte de hoje no programa de Seicho Noye. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga siempre, y muchas gracias por la participación de profesoras Gabriela y Cynthia durante el programa de hoy. Muchas gracias.